Salve, salve galerinha do canal, beleza? Estamos aí com mais um vídeo. E o nosso vídeo de hoje é a pré-história. A gente hoje vai fazer diferente, a gente vai gravar um vídeo sobre a pré-história. Enquanto eu vou explicando aqui, nós vamos jogando esse jogo Prehistoric Man do Super Nintendo, um jogo aí de 1995. Então bora lá! Uma noite na pré-história. Então, enquanto a gente vai jogando, eu vou falando um pouquinho sobre a pré-história. Pré-história é o período compreendido aí nos primeiros anos da humanidade até a invenção da escrita. E aí, durante a pré-história, a gente tem a presença dos primeiros hominídeos, que seriam aí os ancestrais dos primatas. A gente tem, por exemplo, algumas subcategorias nesses hominídeos que é importante a gente saber. O Australopithecus seria um dos primeiros aí, um dos mais primitivos, que teria vivido em torno de 5 milhões, 1,5 milhão de anos, no leste e no sul da África. Eles bem parecidos com chimpanzés e gorilas, né? Eles não eram bípedes e eles ainda estavam num período aí que não tinha muito desenvolvimento da caça, do uso de utensílios, eles são bem primitivos mesmo. Depois surge aí em torno de 500 mil anos antes de Cristo o gênero Homo, que vai se subdividir entre o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo sapiens neanderthalensis e o Homo sapiens sapiens. E aí, conforme vai avançando o tempo, eles vão desenvolvendo novas técnicas de caça, o domínio do fogo, a questão de viver em grupos, né? E aí, como a gente está vendo aí no jogo, é um jogo que faz uma referência à pré-história, porém ele é meio anacrônico, né? Que você vê picolé, bolo no jogo, sorvete. Mas é um jogo engraçadinho que dá pra gente pensar um pouquinho sobre a pré-história. E aí ele caça alguns tigres dente de sabre, meio doidão, ele vai pulando na cabeça deles. É um jogo 2D, um jogo simples, um jogo bem divertido, né? A gente tá sofrendo aqui um pouquinho, lá. Ele coleta ossos, ele lembra alguns aspectos da pré-história. A gente encontra um cowboy da pré-história com uma lança de osso, e aí a gente vai lembrando de algumas coisas, né? Por exemplo, o Homo erectus, que viveu entre 1,6 milhões de anos até 200 mil anos, ele já tinha aí o domínio do fogo e ele começou a fabricar os primeiros objetos de pedra, né? Os primeiros objetos eram chamados pedra lascada, porque eles iam batendo pedras em outras pedras para tentar aperfeiçoar o uso desses objetos. Aí depois, entre 250 mil e 30 mil anos atrás, veio o homem de Neandertal, que ele já vivia em cavernas, ele vivia em grupos, ele também já começou a aperfeiçoar a questão da caça. Alguns pesquisadores acreditam que o homem de Neandertal já fazia uso de uma linguagem mais avançada. Depois nós tivemos aí, a partir de uns 100 mil anos atrás, a presença do Homo sapiens sapiens. Seria o homem mais próximo do que a gente tem hoje, com características físicas bem mais parecidas com a gente. E aí o Homo sapiens sapiens, né, ele vai começar já a ter um desenvolvimento maior da questão dos instrumentos, das ferramentas, como por exemplo a questão de flechas, as pinturas rupestres são desse período aí, certo? Então esses são alguns gêneros que viveram aí durante a pré-história. Sobre os períodos da pré-história. Na pré-história a gente tem aí o período paleolítico, que vai mais ou menos de 3 milhões de anos até uns 10 mil anos antes de Cristo. É um período marcado aí por baixas temperaturas, né? Que fez com que os seres humanos passassem a viver em cavernas. Houve também o aperfeiçoamento de alguns instrumentos de pedra. E esse paleolítico é dividido em 3 grandes grupos. O paleolítico inferior, como eu disse, de 3 milhões a 100 mil anos antes de Cristo. O paleolítico médio, de 100 mil a 40 mil antes de Cristo. Certo? É um período aí que houveram algumas glaciações e aí o ser humano os nossos ancestrais aí começaram a se adaptar para viver de acordo com as condições climáticas. E aí no paleolítico superior, de 40 mil a 10 mil antes de Cristo, a gente tem a idade da pedra polida, né? Quando passa a se utilizar uns instrumentos mais precisos, cinzel, algumas facas, a questão da caça mais apurada e morrendo. Aí também nesse período paleolítico a questão do fogo já estava bem mais, o domínio do fogo já estava mais preciso também, e a partir de 10 mil a.C. a gente entra no período neolítico,
que vai mais ou menos de 10.000 até mais ou menos 3.200, 4.000 a.C. Período Neolítico vai acontecer a chamada Revolução Neolítica, que é um acontecimento importantíssimo para a história da humanidade, onde o ser humano ele abandonou, ele morreu muito novo, esse jogo está muito difícil, onde o ser humano ele passa agora, deixa de ser totalmente nômade e começa a desenvolver a agricultura e a criação de animais, a domesticação de alguns animais aí. Isso vai facilitar muito a vida dos nossos ancestrais, né? Porque imagina, ficar mudando de região o tempo todo era meio complicado para a sobrevivência. Também no período Neolítico vai começar a surgir aí alguns instrumentos feitos de sílex e vai, bem no finalzinho aí vai ter a chamada idade dos metais, né? Dentro ainda do Neolítico vai ter a descoberta dos metais. Possivelmente o bronze foi o primeiro metal usado pelos homens da pré-história. Então o período Neolítico tem aí bem no final o desenvolvimento das primeiras cidades, das primeiras civilizações, ali na crescente fértil, né, que é a Mesopotâmia, e ali no Egito também vai ter as nossas primeiras civilizações. A invenção da escrita vai ocorrer já no final do Neolítico para passagem para a história. Claro que as primeiras escritas são bem rudimentares, bem complexas nesse sentido, até chegar aí no que a gente tem hoje. Certo, meu povo? Então o período Neolítico é um período que há essa passagem. A Revolução Neolítica é a agricultura e a criação de animais, essa passagem do nomadismo para o sedentarismo. Esse é o jogo, agora a gente já está na fase 2. Vocês estão vendo que o jogo ele tem alguns aspectos da história, ele ajuda a gente a pensar nessas questões que a gente falou, mas o jogo é mais para a gente distrair aqui, pensar um pouco. É legal alguns filmes também sobre a pré-história, o filme Cruz é um filme muito legal, o filme Alpha, que é um filme mais recente, também é muito interessante, que fala dessa relação do animal com o ser humano, essa questão toda aí que vai acontecer nesses períodos aí. É importante falar que a pré-história é um período que, morrendo de novo, essas aranhas aí estão complicadas. É importante a gente pensar, vamos continuar, que a pré-história é um período que havia poucas fontes históricas, então meio que a gente não tem muitas informações, mas tem algumas pesquisas arqueológicas aí recentes que estão ajudando a gente a descobrir mais sobre esses homens que viveram na pré-história. Legal a gente falar também sobre as pinturas rupestres, né? As pinturas rupestres são fontes importantíssimas para a gente poder conhecer mais sobre esses seres humanos que viveram nesse período aí. Então é isso, um abraço a todos e vamos curtir mais um pouquinho do jogo e até o próximo vídeo e até logo, até nossas aulas.